A graça de Deus. A graça de Deus. A graça ocorre quando não se faz mais contas dos pecados, por terem sido perdoados, ou porque a graça é tão superabundante que anula o pecado. Ações de graça se dá quando realizamos um bem a alguém e não levamos em conta a grandeza, limite, o tamanho dele. A graça é uma grandeza de generosidade por uma compreensão acima do entender humano. A graça que aceita e recebe indistintos, indiscriminados, e santifica os inalcançáveis do homem. Graça acima das dores, na voz do que ainda diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E está consumado. Humildade por graça. Tomar a forma de homem e em estatura física menor que os anjos. A graça é além e acima dos salvos sociais, comportamentais, sadios e característicos da religiosidade. A graça que torna agradável ao incircunstante, porque na operação da graça há sempre um quê de acima do pecado e além dele. Expressão que supera as figuras da vacina e nem mesmo toda a tipologia de antídotos satisfaz. Não há pré-editável lógico para a graça de Deus, ainda que para nós se importe considerar a diferença entre vida cheia de graça e vida cheia da graça. Ela salva por meio da fé no Filho de Deus e nos gratifica e agracia como o Filho de paz e o Filho da paz. A graça de Deus. Mano, seria um agravo lhe dizer: eu sei que você sabe. Pensei muito em começar este texto com esta frase esquisita, mas me desculpo por ser homem. Seja Deus verdadeiro. É que te prometi apresentar o que eu tivesse escrito sobre a graça de Deus, não porque julgasse a altura da sua busca por conhecê-la, mas é a graça de Deus. E por causa das nossas coisas pequenas e dos fragmentos já escritos, que Deus pode transformá-los em grão de trigo quando morre, ou como do pó miúdo da balança, fazer um planeta. Pronto, comecei. Mano, seria um agravo lhe dizer: eu sei que você sabe. A graça de Deus está além do além humano, além do em cima e do embaixo, mais que o longe e o perto, acima dos caminhos e pensamentos do homem, bem maior que todas as dimensões cogitadas sobre tudo isto. Assim como o amor e as misericórdias de Deus são inesgotáveis e não têm fim, a graça de Deus fica inalcançável e inenarrável. Não tem como se imaginar o mais profundo das profundidades do conhecimento da graça de Deus. Mas o testemunho cristão e o testemunho das Escrituras Sagradas satisfazem transbordantes. Jesus Cristo, a pessoa da graça de Deus em espírito, disse que as Escrituras Sagradas testificam dele, e isto nos basta.
Graça, a grandeza maior que todos os tamanhos. A graça de ter achado graça. Escrevi um livro convidando e provocando as pessoas que o lessem a encontrarem conceituações ou expressões que falassem sobre Deus ou o manifestassem e o glorificassem além e acima ou acrescentadamente a tudo quanto me expressei sobre Deus. Inesgotável. Mas falar ou escrever sobre a graça de Deus, ao menor movimento intencional por falar e escrever, vem um grito, um brado, uma emoção maior do que eu poderia descrever, e não conseguindo transformar em palavras, paro e espero por Deus mesmo, que me mandará escrever no seu tempo. Graça, quando toda a expressão linguística emudece, sem medidas. Qualquer expressão se torna rústica diante da beleza da graça de Deus. A graça de Deus é como um olhar de uma mãe que corre para abraçar a seu filho pequeno, mesmo sujo de lama ou de fezes, e o abraça beijando sem se importar com a própria pele ou roupa, nem com o odor que repartem. Tampouco se vai conseguir livrar-se da sujeira a tempo. Estas palavras ficam como roupas desta expressão. A graça de Deus é um amor acima de todas as coisas e alcances, expressões ou conceitos, capaz até de cantar uma canção para os seus torturadores. O amor da graça de Deus ainda deseja que o seu amado lhe ame, mesmo sem ter uma recompensa, e que mude para melhor, não para satisfazer a si mesma, mas para satisfazê-lo. Verdadeiramente, a graça é o querer para si, mesmo que o precioso alvo do seu querer não se transforme nunca, não melhore nunca, não mude nunca, para que nenhuma destas causas lhe seja razão. Graça é como se a melhor expressão sobre ela lhe diminuísse a grandeza. Graça, quando toda a expressão linguística emudece diante da beleza da graça de Deus. A graça de Deus é como um olhar de uma mãe que corre para abraçar a seu filho pequeno, mesmo sujo de lama ou de fezes, e o abraça beijando sem se importar com a própria pele ou roupa, nem com o odor que repartem. Tampouco se vai conseguir livrar-se da sujeira a tempo. Estas palavras ficam como roupas desta expressão. A graça de Deus é um amor acima de todas as coisas e alcances, expressões ou conceitos, capaz até de cantar uma canção para os seus torturadores. O amor da graça de Deus ainda deseja que o seu amado lhe ame, mesmo sem ter uma recompensa, e que mude para melhor, não para satisfazer a si mesma, mas para satisfazê-lo. Verdadeiramente, a graça é o querer para si, mesmo que o precioso alvo do seu querer não se transforme nunca, não melhore nunca, não mude nunca, para que nenhuma destas causas lhe seja razão. Graça é como se a melhor expressão sobre ela lhe diminuísse a grandeza. A graça é além e acima de todas as causas e razões humanas, mas é a única causa de si mesma. Então,
assim como a causa não movimenta a graça, não é bom para o homem ser dirigido pela mídia. Não se pode servir a dois senhores. O principal motivo de se ler a Bíblia é buscar nas Escrituras Sagradas a vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que os interessados nas Escrituras estavam corretos em buscar a vida eterna nas Escrituras Sagradas. Mas ele se apresentou como as Escrituras, ou a Escritura viva, o livro vivo, a água viva e o livro da vida. O nosso Senhor Jesus Cristo nos fez compreender que crer nas Escrituras e ter nelas a vida eterna é ganhar gratuitamente a vida eterna. É acrescentar mais à vida para a vida eterna, ter mais certeza de vida eterna, ter mais alegria pela vida eterna, acreditar que já está na vida eterna. São passos dados, sinais e caminhos para viver toda a felicidade que é possível na vida do homem, pela maravilhosa graça de Deus. Precisamos nos sentir eternos, porque mesmo falando sobre esta certeza de vida eterna, o sabor de nossas palavras é de quem vai partir de sua terra natal para uma terra estranha. A graça é a vida. Sem ela, tudo se apaga. A graça salvadora. Quase sempre falamos da eternidade, mas não nos sentimos eternos. Éramos criaturas e ainda somos. Vezes, na precipitação orgulhosa de um evangelismo não vigiado, o crente se posiciona como superior aos seus ouvintes, afirmando a diferença entre criaturas e filhos. Isto é improcedente. Continuamos criaturas de Deus, mesmo na condição privilegiada de nova criatura. Éramos filhos, embora destituídos. Agora somos filhos, na verdade, que nos regenerou, mas continuamos criaturas. Desta feita, novas criaturas de Deus, um novo vaso, conforme a vontade do oleiro. Ora, filiação se conta por comportamento. Estávamos desviados, caídos e até mortos. Erramos muito quando não consideramos o novo decidido como já parte do corpo de Cristo. Mas são conceitos e pilares religiosos de algumas denominações. Mas os novos decididos, que, embora não deem frutos religiosos, fisicamente ou facilmente críveis, o seu decidir significa testemunho. Recebem também o selo da promessa, alguns assim que se decidem, sendo visivelmente transformados. Mas, infelizmente, somente são declarados assim pelos homens depois do batismo e da ceia com o suco de uva. Pela graça sois salvos. O poder atribuído ao batismo. Há quem diga que é no batismo que se cumprem o nascer de novo, o lavar os pecados, ser perdoado dos caminhos errados e ressuscitado após as águas, para que somente nisto o poder fazer parte do corpo aconteça. Também se diz que, uma vez os novatos sendo mergulhados em Cristo, não precisam nem necessitam mais de nenhuma ordenação da lei e que por isto mesmo não têm mais pecados. Não. Verdade é que fomos crucificados com Cristo e Ele morreu por nós. É pela graça, para que os tempos humanos não atrofiem a percepção da prontidão de Deus.
mas nenhum jota, nenhum tio cairá da lei sem que tudo seja cumprido. A prontidão da graça é tão hoje que até o agora é tentar-lhe inserir tempo. Pela graça sois salvos.